E por fim, gente, encerrando essa parte geral de recursos, nós vamos voltar para um artigo lá atrás, o artigo 496, mas que eu atrasei a vista dele porque ele tem tudo a ver com recurso, que é o chamado reexame necessário, lá no 496. Esse artigo 496, que estabelece o chamado reexame necessário, ou remessa necessária, ou remessa de ofício, ou remessa ex ofício, são vários nomes que nós encontramos na doutrina e até dentro dos tribunais. O artigo 496 diz o seguinte: está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a decisão proferida contra os entes públicos e a decisão que julga a favor do contribuinte os embargos à execução fiscal. Em suma, toda vez que uma decisão judicial causar um prejuízo ao poder público, em função do interesse público envolvido, porque se condenou o poder público, esta decisão de mérito que condena o poder público, ela se sujeitará sempre ao duplo grau de jurisdição, ainda que o ente político não recorra. Ou seja, a decisão contra o poder público, ela necessariamente vai para o segundo grau. É óbvio, o que a gente espera do procurador da fazenda, do procurador do município, do procurador do estado, do procurador da União? A gente espera que ele recorra. Se ele recorrer, a remessa necessária perde até um pouco o sentido, porque o recurso de apelação já vai produzir o duplo grau. Mas esse reexame necessário é a garantia de que nenhuma desídia, nenhuma ociosidade do procurador público acarretará prejuízo à coletividade, de modo que as decisões proferidas contra o poder público, elas obrigatoriamente se sujeitarão ao duplo grau de jurisdição. Isto nem sempre, entretanto, o Código criou alguns limites mínimos a partir dos quais para baixo nós não teremos pelo reduzido valor. Ou seja, quando a condenação for contra a União abaixo de 1.000 salários mínimos, não haverá reexame necessário. Logo, a União vai ter que recorrer de apelação. Para os estados, não haverá reexame necessário se a decisão condenar o estado em menos de 500 salários mínimos. O estado, portanto, vai ter que interpor recurso. E para os municípios, não haverá reexame necessário se a condenação for inferior a 100 salários mínimos. E, portanto, o município vai ter que recorrer nessas ações. Também nós não vamos ter reexame necessário quando a sentença que condena o poder público, ela na verdade refletir uma súmula de um tribunal superior. Porque aí não adianta você alongar essa discussão, porque sempre vai se aplicar a súmula. Do mesmo jeito, quando a decisão que condena o poder público estiver aplicando um acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em recursos repetitivos, que é um mecanismo que a gente vai ver que torna aquela decisão vinculante. Também não adianta fazer reexame necessário, porque esse acórdão de recurso repetitivo vai ser sempre aplicado. Da mesma forma, quando a decisão que condenar o poder público já tiver sido proferida numa coisa que a gente chama incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, quando também for vinculante. Então não adianta ficar largando, porque sempre essa decisão é que vai prevalecer. E uma novidade: quando a decisão condenar o poder público, mas já houver no âmbito da administração pública uma decisão vinculante administrativa, ou seja, no âmbito, por exemplo, do governo do estado de São Paulo, já houver uma decisão administrativa que contrarie os interesses do poder público e seja refletida na decisão, ou seja, a decisão judicial adotou aquela postura do órgão administrativo que era contrário ao próprio poder público, e essa decisão administrativa for vinculante, também não é possível estender essa discussão, porque está se fazendo o cumprimento de uma jurisprudência do próprio órgão, do próprio ente político internamente. Tá bom? Então, esse é o mecanismo do reexame necessário. Abraço, gente!